Bom dia, eu sou a Bárbara Buchala, economista do Santander Private Banking, e esse é o Morning Briefing do dia 10 de março. A economia brasileira cresceu 0,2% na passagem do terceiro para o quarto trimestre do ano passado, frustrando a expectativa de alta de 0,4% no período. Pela ótica da demanda, a surpresa refletiu a queda inesperada do consumo das famílias, diante dos menores estímulos fiscais e do aperto monetário. Em contrapartida, os investimentos avançaram. Pela ótica da oferta, a indústria teve o melhor desempenho entre os grandes setores. Os serviços ficaram praticamente estáveis, com contribuição negativa de 4 segmentos. Já a agropecuária teve contração de 2,3%. No acumulado do ano passado, houve crescimento de 3,4% do PIB. Para este ano, seguimos esperando avanço próximo de 2%. A safra recorde de grãos deve acelerar a economia no primeiro trimestre e ser responsável por quase metade do crescimento de 2025. Enquanto o carrego estatístico deixado do ano passado é de 0,8%. Por outro lado, os investimentos e o consumo das famílias devem seguir em trajetória de desaceleração gradual, como sugerido pelos indicadores de confiança e comportamento do crédito, por exemplo. Em fevereiro, a balança comercial brasileira foi deficitária em 323,7 milhões de dólares, contrariando as previsões de superávit no mês passado. O resultado é explicado por um avanço das importações em comparação a fevereiro de 2024, ao mesmo tempo em que as exportações cederam 1,8%. Destaque para a diminuição do volume embarcado da indústria extrativa, motivado pela variação negativa de preços de petróleo e minério de ferro. Do lado das importações, destaque para uma operação de compra de plataforma de petróleo que puxou o valor das importações para cima. As compras do exterior seguem avançando também, apoiadas ainda no consumo aquecido. Com a expectativa de nova safra robusta de grãos, as previsões para a balança comercial são positivas para o ano. Lá fora, nos Estados Unidos, o mercado de trabalho mostrou alguns sinais de moderação no início desse ano. Em fevereiro foram criadas 151 mil vagas de emprego, menos do que esperado, com revisão baixista dos postos de trabalho gerados no bimestre anterior. Houve pequena aceleração do crescimento do salário médio por hora trabalhada, mas aquém das expectativas. Com a diminuição no ritmo de contratações, a taxa de desemprego subiu para 4,1% e ronda o nível entre 4% e 4,2% desde maio de 2024. Mantendo o cenário de pleno emprego da economia norte-americana. Nos próximos meses, o mercado de trabalho pode refletir as demissões no setor público realizadas pelo Departamento de Eficiência Governamental na administração Trump. Ainda ficam no radar os efeitos do aumento do controle do fluxo de imigrantes para o país. Em sessão volátil depois do resultado de emprego nos Estados Unidos, os juros das Treasury chegaram a se reduzir de maneira relevante, mas comentários do presidente do Federal Reserve reverteram o movimento, puxando os juros futuros mais longos para cima. Jerome Powell afirmou que a economia dos Estados Unidos segue em um bom lugar e que a taxa de juros pode ficar em um patamar elevado por mais algum tempo. O dólar perdeu força em comparação a outras moedas fortes, mas o real se depreciou, corrigindo parte da valorização semanal. Com o PIB mais fraco do que esperado, a curva de juros futuros no Brasil recuou ao longo de toda essa extensão e o Ibovespa teve pregão positivo, acompanhando a melhora das bolsas dos Estados Unidos e a alta do petróleo. Nessa semana, dados de inflação serão os destaques no Brasil e nos Estados Unidos, todos referentes a fevereiro. Aqui também merecem atenção os primeiros resultados do ano da produção industrial, das vendas do varejo e do setor de serviços, que serão termômetros importantes para uma desaceleração mais ou menos intensa da parcela endógena da economia. Por fim, serão conhecidas as notas de crédito do resultado primário do setor público de janeiro. Nessa madrugada, a China revelou a taxa de inflação negativa em 0,7% nos últimos 12 meses até fevereiro, queda mais forte do que esperado pelo mercado. O resultado é majoritariamente explicado pelo recuo de preços de alimentos e serviços depois do feriado do Ano Novo Lunar. De qualquer maneira, como houve também deflação nos preços menos voláteis, o cenário de debilidade da demanda chinesa segue, mostrando o desafio do governo em atingir a meta de crescimento de 5% estipulada para o ano. Se você quiser mais detalhes desse e de outros assuntos, acesse o canal do Santander Private Banking no YouTube. Por hoje é só e até amanhã.